Hoje é dia 6 de março de 2025, uma data muito importante para mim. Quero contar um pouco aqui da minha chegada na República do Chile como missionário. Era exatamente um dia como hoje, 6 de março de 1991, portanto, 34 anos. Eu tinha, na época, 22 anos de idade. Cheguei no Chile de ônibus, uma empresa chamada Pluma. Essa empresa ela saía do Rio de Janeiro, passava por São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, depois cruzava todo o norte da Argentina e com 60 horas de viagem, então chegava aqui em Santiago do Chile. É claro que eu tomei o ônibus em Criciúma, Santa Catarina, e depois de umas 48 horas de viagem, chegamos então na capital do Chile, Santiago do Chile. Como a minha cidade natal era Urubici, uma cidade pequena na serra, eu fiquei impactado com o tamanho da cidade de Santiago do Chile, com seus 6 milhões de habitantes. E muitas outras coisas me impactaram na minha chegada aqui na República do Chile. O tamanho da cidade, a altura da Cordilheira dos Andes, o clima seco daqui, porque não chove durante todo o verão, as frutas gigantes. Também me chamava a atenção a quantidade de táxis que andavam circulando pelas ruas e a gente podia tomar táxi então com muita facilidade. Na época prévia, antes de vir ao Chile, estava acontecendo a guerra do Golfo Pérsico e as pessoas perguntavam para mim, Teófilo, você não tem medo que vai estourar a Terceira Guerra Mundial? E eu dizia assim, eu vou orar ao Senhor para Deus parar com essa guerra, para mim poder viajar ao Chile com tranquilidade. E o milagre aconteceu, Deus ouviu a minha oração e 6 dias antes da viagem, o Senhor terminou com aquela guerra do Golfo Pérsico no dia 28 de fevereiro de 1991. Ao chegar aqui na República do Chile, trazia um endereço de uma casa pastoral que eu deveria buscar e quando a gente se deu conta, esse endereço estava desatualizado há mais de 12 anos, o pastor não vivia mais naquele endereço. Mas depois buscando, então encontramos a igreja, era uma quarta-feira, 2 horas da tarde, não tínhamos almoçado ainda, estava fazendo calor, não tinha ninguém na igreja, nós sentamos num degrau na porta da igreja, esperando que viesse alguém, ou calculando que se tivesse culto à noite, nós ficaríamos ali 5 horas aproximadamente esperando a abertura da igreja. Mas Deus fez um milagre, chegou uma irmã Regina, ela estava vindo para o círculo de oração, que era nas quarta-feiras, 3 horas da tarde, e quando deu as 4 horas da tarde, não chegou nenhuma outra irmã, e não chegou a pessoa que ela disse que viria para abrir a porta, por nome de Carlos Serrano. Então ela fez um convite para ir para a casa dela e nós ficamos 21 dias hospedados na casa dessa família chilena, até que o pastor da igreja chegou, ele estava no norte do Chile, então a partir desse momento nós fomos morar nos fundos da igreja, numa meia água cheia de rato. Esse foi o meu primeiro lugar que nós moramos aqui durante 70 dias. Logo com 90 dias eu já estava dominando o espanhol e eu não sabia falar espanhol. A única palavra que eu sabia falar em espanhol era muchacho e ainda falava com muita vergonha. Não tinha nenhum conhecimento prévio do Chile. Eu não vim antes espiar a terra como fazem alguns missionários antes de vir ao campo. Eu não consultei em uma enciclopédia dados, informações.
a respeito do Chile. Na época não existia a internet, estamos falando de 1991, assim que nós imaginávamos o Chile pela fé, e quando estávamos fazendo o seminário de teologia em Pindamonhangaba, o IBAD, ali tinha um aluno que era chileno, o nome dele era Oscar, então ele era a única fonte de informação que nos falava algumas coisas a respeito do país dele, a respeito do Chile. Ainda que o IBAD tinha uma grande biblioteca com 50 mil volumes, mas eu nunca lembro de ter consultado algum livro, alguma enciclopédia para saber a respeito dessa nação que nós estamos aqui fazendo a obra missionária. Outra coisa interessante é que lá no seminário havia um outro aluno, ele tinha uma Bíblia em espanhol e a Bíblia dele tinha uma capa branca, era uma capa dura, e ele ia na frente do seminário, havia uma praça pública, sentava num banco de pedra e lia em espanhol em voz alta, e eu muitas vezes sentei do lado dele, curioso, e ouvia a leitura daquela Bíblia em espanhol, e esse foi todo o meu contato com o espanhol antes de chegar aqui no Chile. Não fiz nenhum curso, aprendi aqui o espanhol na raça, na prática, e com 90 dias que nós estávamos aqui já trabalhando como missionário, o Senhor permitiu nós pastorearmos um grupo de 28 pessoas adultas, mais algumas crianças. Então nós começamos a fazer culto nas casas e fazíamos 3 cultos durante a semana, nas terça-feira, nas quinta-feira e nos domingos. Então eu era o único pregador e eu fazia minhas pregações em espanhol, um pouco misturando em português. Então eu fui me esforçando ao máximo para poder falar fluentemente o espanhol, e hoje eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória, pois foi um milagre que eu tenha aprendido o espanhol em 90 dias, e é um espanhol nativo, idêntico ao povo chileno. Por isso honro ao Senhor por ter me escolhido ali na cidade de Urubici, no ventre da minha mãe, por colocar em mim, uma criança de 10 anos, uma fome extraordinária pela palavra do Senhor. Eu li a Bíblia não apenas por ler, eu li a Bíblia pesquisando. Eu queria saber, naquela época, com 10 anos, quantas frutas tem na Bíblia, quantas ferramentas, quantas montanhas, quantos sacerdotes, quantas cores, quantas partes do corpo humano, enfim. E eu lia e anotava, e eu li a Bíblia então 10 vezes, dos 10 anos aos 17, quando entrei no seminário para estudar teologia. Vim ao Chile com 22 anos e no ano de 1994, já estava 3 anos aqui, fui consagrado ao ministério de pastor na cidade de Talcahuano, ali no sul do Chile, e graças ao Senhor já completamos então muitos anos, 31 anos como pastor aqui na República do Chile. Aos 4 meses que nós estávamos aqui nessa nação, a comunicação era feita através de um telefone fixo, com muita dificuldade, porque nós pagávamos $1 um minuto para conversar com o Brasil, e o pastor da igreja de Criciúma disse na época que aquelas 7 pessoas que estavam nos ajudando haviam parado de contribuir e que a igreja não iria assumir e não iria enviar mais o nosso sustento. Então o pastor deu a seguinte opção: se você quiser voltar para casa, voltar para Santa Catarina, a gente manda o dinheiro
do quinto mês, você compra as passagens e volta, ou se você quiser ficar aí por conta própria, você pode fazer também. Então, eu, com vergonha de voltar, vergonha da minha família, de tanta gente que nós havíamos dado testemunho, que tínhamos uma chamada missionária, então optamos por ficar aqui na República do Chile e essa experiência durou mais de 15 anos e 5 meses. Vivemos aqui no Chile totalmente pela fé, dependendo exclusivamente do Senhor. É claro que os irmãos da nossa igreja também nos ajudavam, mas eram momentos assim de dificuldade e também momentos de milagre. Não tínhamos um cartão, não tínhamos uma conta bancária, não tínhamos a facilidade que a gente tem hoje do Pix, a facilidade que a gente tem hoje do WhatsApp. Então, tudo era muito precário, tudo era muito remoto naquela época. A comunicação, principalmente com meus pais, era feito através de carta. Escrevi muitas cartas para eles à mão e colocava no correio, levava uns 15, 20 dias para a carta chegar, até eles ler, até responder. Era como 40 dias ao total para essa comunicação acontecer entre os meus pais, que foram pilares na minha vida, no meu ministério, com o seu apoio de oração. Meu pai mandava 5% do que ele ganhava para nos ajudar no nosso sustento aqui na República do Chile. Quando eu cheguei aqui, em 1991, o governo chileno já estava em transição para a democracia, depois de 17 anos de ditadura militar do Augusto Pinochet. Então, chegamos aqui num momento especial. O presidente se chamava Patrício Elwin, e assim fomos nos adaptando à cultura chilena e já dominando o espanhol e fazendo a obra do Senhor nessa terra. Por causa de viver 15 anos e meio, aproximadamente, pela fé, nasceu o meu livro chamado Viver de Missões. É um livro grande com 360 páginas. E, nesse momento, esse livro está esgotado. No final dele tem 30 fotos inéditas do Chile, que eu quero mostrar algumas aqui para vocês, principalmente a do vulcão. Olha só essa imagem do vulcão, essa cratera aí onde tem esse fogo, esse magma, é do tamanho de um campo de futebol. Então aqui no Chile tem muitos vulcões ativos, dá muito terremoto aqui, muitos tremores de terra. É o país mais sísmico do mundo. Como eu falei, então, esse livro foi escrito em 2015, um livro instrumental, aonde todo missionário deveria ler antes de sair do Brasil para o campo missionário que o Senhor chamar, porque aqui eu explico desde a definição da chamada, a preparação para a viagem em si, a chegada no país, a adaptação, o choque cultural e as 1000 coisas que acontecem aqui no campo missionário e que acontecerá em qualquer outra nação que o missionário chegar, o impacto que ele tem no princípio e a oposição do próprio inimigo das nossas almas. Assim que é um livro muito, muito importante, é um best-seller do mundo missionário. Eu quero convidar você para adquirir esse livro no formato digital. Esse ano de 2024, ano passado, final do ano, nós colocamos ele no formato digital. Em PDF, você pode encontrar como e-book dentro da plataforma do Hotmart,
e comprar através do cartão de crédito, ou então você pode também adquirir diretamente comigo através do meu WhatsApp, e aí você pode pagar em forma de Pix. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, vou deixar também aqui o meu CPF para que você possa, então, adquirir esse livro. Não somente você que vai ser missionário, mas você que é obreiro, você que é pastor, você que é secretário de missões, você precisa ter esse livro instrumental e aprender aqui no que eu levei 33 anos para aprender. Se você ler esse livro em 33 dias, você aprenderá o que eu levei 33 anos para aprender. São dicas preciosas acerca da obra missionária. A chave Pix eu vou colocar também aqui no rodapé. O número é CPF, né? 732-654-549-91. E quando você fizer então o Pix, vai aparecer o meu nome ali completo, Teófilo Venício Carcle. E o e-book está em 2 formatos. Está no formato PDF, né, que você pode fazer o download, você pode baixar, você pode imprimir para poder ler, ou então ler através do teu notebook, do tablet ou do celular. E temos o mesmo formato no Flipbook, que é aquele sistema que é como que fosse um livro físico. Você vai passando as páginas e vai fazendo até aquele barulhinho quando você muda de página. Esse se chama Flipbook, é um sistema moderno de você ler o livro foi ampliado, foi melhorado. Eu deixei ele no tamanho carta, são 316 páginas. Você vai amar esse livro. E você também pode nos ajudar aqui na obra missionária, aproveitando que você está vendo esse vídeo até agora. Existem várias maneiras de você poder nos ajudar aqui na República do Chile. A primeira maneira, eu gostaria de te convidar que você pudesse divulgar esse vídeo, divulgar também o nosso WhatsApp, para que mais pessoas possam entrar em contato conosco e também poder adquirir o e-book O Viver de Missões, um livro inédito. Então essa é uma maneira que você pode nos ajudar, divulgando esse vídeo, divulgando o nosso WhatsApp para aquelas pessoas que você sabe que elas gostam da obra missionária, gostam de missões, para pastores que você conheça. Você pode divulgar o nosso WhatsApp e também pode divulgar a nossa chave Pix. A outra maneira que eu gostaria de te convidar para você nos ajudar é fazendo o nosso canal aqui, o Mundo Missionário Crescer, se inscrevendo nele, fazendo um comentário de qualidade, dando o seu gostei aqui no vídeo. Eu responderei com muita alegria cada comentário que você fizer, para a honra e a glória do Senhor. E uma terceira maneira que você pode nos ajudar aqui no Chile é contribuindo com a sua oferta de amor mês a mês, para que o trabalho do Senhor possa seguir crescendo aqui nessa república. Ao você adquirir o livro O Viver de Missões, você então vai entender ali as igrejas que foram abertas, os batismos que foram feitos, enfim, o nosso trabalho, as construções. A gente ajudou a construir um templo em Cerro Navia, construímos um templo em Coelemo, no sul do Chile, abrimos 3 igrejas. Enfim, todos esses detalhes e os milagres e as histórias que te farão você rir e as histórias que farão você chorar com as nossas experiências. Então, nós estamos aqui novamente pela fé. A gente veio para cá dia 30 de maio do ano passado, faz 10 meses que nós estamos aqui, porque estamos realizando
um projeto literário gigantesco, maravilhoso, que é uma Bíblia de estudo em espanhol. Essa Bíblia se chamará Bíblia Explicada Carcle. Carcle é o meu sobrenome. Nós vamos passando já de 90% dessa Bíblia em espanhol, pronta, comentando versículo por versículo, e pretendemos terminar a construção desta Bíblia até no final desse ano de 2025. Então, eu já vim na frente, né? Tem pessoas que estão trabalhando, me ajudando aqui na revisão dos textos que estou fazendo dessa Bíblia inédita que o Senhor deu para nós realizarmos. E então eu já estou aqui no Chile, porque buscava um lugar tranquilo, um lugar de paz para poder compor os comentários, para poder escrever. Então esse tem sido o meu trabalho principal, escrever os comentários dessa Bíblia. São 12 temas específicos que estou abordando. Eu tenho 31 Bíblias de estudos na minha coleção, mas a Bíblia que eu estou comentando é totalmente inédita. Você não encontrará outra parecida, incrível, como o Senhor é maravilhoso. E cada vez que eu estou ali comentando, escrevendo no meu computador, eu me admiro como o Senhor abre a minha mente e eu chego a dizer assim, como que outras pessoas não viram o que eu estou vendo nesse texto precioso. Para poder apenas ficar escrevendo, para apenas construir esse edifício de 66 andares, eu não posso estar trabalhando secularmente numa empresa como empregado. Eu preciso ficar o tempo todo na minha casa e fazer esse trabalho que o Senhor me ha encomendado. Então, para que eu possa permanecer trabalhando, eu preciso de pessoas que possam me ajudar na manutenção desse trabalho e na nossa manutenção pessoal aqui na República do Chile. Várias pessoas já estão nos ajudando, enviando mês a mês um Pix de amor. Eu chamo também que é uma oferta de amor, que são sementes que eles estão enviando, que são doações generosas do coração deles. E essas pessoas que estão nos ajudando mês a mês, nós vamos colocar o nome delas numa página no início da Bíblia, fazendo uma menção honrosa que foi através dessas pessoas que foi possível nós alugarmos uma casa aqui, nos alimentar, pagar as nossas contas de água, de luz, de gás, enfrentar o frio, enfrentar o calor, ter roupa, ter comida, porque essas pessoas que têm sido usadas pelo Senhor para nos sustentar aqui na República do Chile. Eu não vou citar o nome de nenhuma delas, para não me esquecer de nenhuma, mas então vai configurar como uma menção honrosa na página da Bíblia Explicada Carcle. Eu quero te convidar, você também pode fazer parte desse projeto, nos ajudando para que essa Bíblia seja logo concluída e depois então virá essa parte que vamos precisar de bastante dinheiro para levar essa Bíblia para ser impressa e depois então começar a divulgar, a distribuir e a vender. Por que vender? Porque queremos seguir imprimindo, então o dinheiro que será vendido será usado para imprimir mais Bíblias. Por enquanto, o nosso sonho seria divulgar aqui na República do Chile, mas com um futuro próximo e nos 27 países da América Latina, para a glória de Deus, e também na Espanha. Você gostaria de fazer parte do mundo missionário? Você gostaria de fazer parte desse projeto literário e missionário? Porque nós temos também a intenção de doar pelo menos 1000 Bíblias a 1000 obreiros chilenos que não têm condições
de adquirir uma Bíblia de estudo devido aos custos dessa Bíblia. Então nós queremos doar. É claro que para nós doarmos, nós vamos receber primeiramente a ajuda de você que está vendo esse vídeo, ouvindo a minha voz e de outras pessoas que o Espírito Santo há de tocar os seus corações para nos ajudar nessa tarefa, nessa mega tarefa que é fazer uma Bíblia de estudo. Tenho no meu canal alguns vídeos onde eu mostro como está sendo feito essa Bíblia. Talvez você nunca conheceu ninguém que está escrevendo uma Bíblia, assim que é uma grande oportunidade de Deus para que você possa conhecer o autor desses comentários que está falando com você nesse momento. Eu queria então te convidar. Você poderia transformar a tua empresa numa empresa do reino e começar a abençoar a obra missionária a partir dela. E a melhor coisa, você não vai jogar lá num congresso de missões, lá numa secretaria de missões, aonde eu conto no meu livro Viver de Missões que esse dinheiro não chega nas nossas mãos. Porque muitas vezes a gente ficou sabendo de campanhas que foram feitas em nosso nome, mas o dinheiro não chegou. Então a melhor maneira que você tem de cumprir com o ID do Senhor, de patrocinar a obra missionária, é colocando o dinheiro, a tua doação, a tua oferta de amor, quem sabe o teu dízimo, diretamente nas nossas mãos, para que a obra do Senhor seja feita aqui na República do Chile. Então, se você tem uma empresa e quer transformar essa empresa e ser chamada a partir de então uma empresa do reino, porque você está aplicando uma quantidade, uma porcentagem todos os meses na obra missionária, nós estaremos orando por você e eu quero te dar uma grande notícia. Empresas que têm feito isso têm prosperado de uma maneira exponencial. É um segredo, é um milagre que Deus faz, que as pessoas que aplicam o dinheiro da sua empresa na obra missionária prosperam de uma maneira maravilhosa. Mas você pode estar me ouvindo e dizendo: missionário, mas eu não tenho uma empresa, mas eu sou aposentado. Você pode também nos ajudar tirando da sua aposentadoria a sua semente missionária. Ah, mas eu sou solteiro. Você pode tirar daquilo que os seus pais passam para você. Você pode nos ajudar. Casais podem nos ajudar. Crianças podem nos ajudar. Empresários podem nos ajudar. Mulheres, homens podem nos ajudar. Pessoas empregadas podem nos ajudar. Basta você ter um coração sensível e entender que esse projeto que estamos realizando não é para que eu fique rico, não é para que eu fique soberbo. Esse projeto é um projeto missionário, literário, para abençoar as vidas que não têm recursos de comprar uma Bíblia. E enquanto estamos comentando a Bíblia explicada Carcle, nós temos tirado das nossas ofertas que nós temos recebido de irmãos queridos, de irmãs queridas, e temos comprado umas Bíblias Reina Valera, que é a Bíblia mais usada aqui no Chile, Reina Valera 1960, e estamos entregando essas Bíblias a algumas pessoas que aceitaram Jesus através do nosso trabalho. Eu não vou te dar a quantidade aqui para não errar, mas são centenas e centenas de Bíblias que nós já doamos, aleluia, aqui no campo missionário. E o Espírito Santo me faz eu ficar emocionado nesse momento e me fala ao ouvido dizendo que tudo aquilo que foi semeado vou colher, e como o Senhor não é devedor de ninguém, o que eu semeei em Bíblias apenas de leitura, mas Bíblias de capa dura, Bíblia de capa preta como essa, eu vou colher agora em uma Bíblia de estudo que vai levar o meu sobrenome.
Esse sobrenome veio da Letônia, quando meus bisavós fugiram do comunismo e vieram parar no Brasil. E entre essas famílias todas, ali estavam os meus bisavós, os meus avós e também os meus pais. Assim que tenho que honrar esse nome lindo e abençoado que meus pais me deram, chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Então a Bíblia terá esse nome, Bíblia Explicada, Carcle, e o logo da Bíblia é uma nuvem. Depois você vai descobrir por que estamos utilizando o logo da Bíblia como uma nuvem e estamos chamando como slogan a Bíblia debaixo da nuvem. Eu queria ler para você aqui em Romanos, capítulo 10, em espanhol, para você sentir o gostinho desse idioma. Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14 e 15, e assim em espanhol teria que falar dessa maneira. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anunciam buenas nuevas. Capítulo 10 de Romanos, versículos 13, 14 e 15. E como vamos continuar fazendo a obra missionária aqui na República do Chile, se você não prestar atenção ao que o Espírito Santo está dizendo para você através desse vídeo? Não é uma casualidade que esse vídeo chegou até você. É um propósito de Deus na tua vida. Eu sei que você também tem um chamado, porque quando eu era apenas uma pessoa que estava me preparando para ser missionário, muitas informações de outros missionários chegaram até mim. Lá no próprio seminário, no IBAD, no culto de sexta-feira, que era feito no refeitório, era um culto missionário. Cada sexta-feira tinha um missionário de alguma nação do mundo. E quando eu ouvia as experiências, e quando eu ouvia o chamado, a palavra do Senhor, o meu coração se comovia. O meu coração se emocionava. E hoje eu estou aqui falando para uma geração nova, de pessoas jovens que estão dispostas a deixar o seu país, a cultura, deixar o clima, deixar a comida gostosa do Brasil, deixar a sua família para ir para outra terra, aonde o Senhor está te chamando. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo agora e são chamadas pelo Senhor para fazer a obra missionária. Você adquirir o nosso livro em e-book, O Viver de Missões, que está na plataforma Hotmart, para que você adquirir esse livro possa se instruir 1000 coisas que você precisa saber antes de você ser missionário. Mas não foi escrito só para aqueles que querem ser missionários. Esse livro foi escrito para toda a igreja, para todas as denominações. Assim que você não precisa se preocupar quanto a isso. Eu sou batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Igreja Quadrangular. Esse livro serve para todos aqueles que amam a obra missionária. Então você pode nos ajudar enviando uma oferta missionária todos os meses. Eu, nesses últimos meses, tenho tido experiências maravilhosas com pessoas que estão com uma dívida, com um dinheiro amarrado lá no judiciário.
ou pessoas que estão querendo vender um caminhão, ou pessoas que estão querendo vender um lote, ou pessoas que estão querendo vender um apartamento e não conseguem. Aí elas entram em contato comigo, eu oriento elas a fazer um voto, escrever esse voto numa agenda, colocar uma data. Se a pessoa é casada, tem que estar de acordo com o cônjuge, para que seja feito um voto diante do Senhor. Se o Senhor permitir a venda desse imóvel, a venda desse apartamento, a venda desse carro, como tem acontecido também, você vai enviar uma porcentagem. As pessoas estão enviando 10% dessa venda e o Senhor agiliza essa venda de uma maneira maravilhosa. Eclesiastes capítulo 5 fala do anjo do voto. Deus envia um anjo especial e exclusivo para cuidar do caso de uma pessoa quando ela fizer um voto. Mas o voto tem que ser escrito, tem que estar de acordo comigo nesse caso. Você vai comunicar para mim que está fazendo um voto e nós vamos fazer uma campanha de oração aqui na República do Chile e você vai ver um milagre acontecer na tua vida. Entre 30 e 40 dias, esse lote será vendido, esse apartamento será vendido e você vai ficar muito feliz, muito contente pela bênção recebida e vai poder então enviar essa oferta especial do voto. É um assunto bíblico pouco conhecido. O voto mais clássico que nós temos na Bíblia é o de Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, havia enganado, comprado a sua primogenitura, ele dorme lá no campo, no relento, ele coloca a pedra como cabeceira, ele tem aquele sonho daquela escada de anjos que sobem e descem, e de manhã ele levanta, se acorda e diz que Deus estava naquele lugar e ele não sabia, e ele unge aquela pedra que foi colocada como cabeceira e faz um voto. E o voto era se ele fosse em paz, e fosse abençoado na terra para onde ele estava indo, que ele ia apartar os dízimos ao Senhor. E ele fez exatamente como ele falou. Você pode ler isso no livro de Gênesis. E ele volta, depois de 14 anos, um verdadeiro sheik, um verdadeiro empresário, vamos dizer assim, da época, com uma família grande, com uma família numerosa e um rebanho grande, porque o Senhor o abençoou, apesar de ser enganado 10 vezes, ou 10 vezes o seu salário foi mudado pelo seu sogro, mas o Senhor fez prosperar. Então você pode prosperar hoje ajudando a obra missionária. Mas você também pode doar do seu salário, da sua aposentadoria, para que nós possamos continuar fazendo a obra missionária aqui na República do Chile. Você pode visitar as nossas redes sociais, tudo é chamado de Mundo Missionário, no Facebook, no Instagram, Mundo Missionário, tem milhares de fotos ali de todos os trabalhos realizados. Hoje estou aqui celebrando meus 34 anos fazendo missões aqui na República do Chile e dando esse tributo ao Senhor, esse agradecimento ao Senhor por ter me sustentado nos 15 anos que vivemos aqui pela fé e agora faz 10 meses novamente que o Senhor está nos sustentando, usando pessoas maravilhosas para enviar mês a mês a sua oferta missionária. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me ouvir, por me ver, por assistir. E agora, então, vamos fazer aquelas tarefinhas. Você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar esse vídeo, vai anotar o meu WhatsApp, vai salvar o meu WhatsApp
Eu vou dizer agora para você anotar aí, mais 56, que é o número aqui do Chile, o DDI do Chile, mais 56, 9, 99, 58, 42, 11, tá? E eu gostaria que você passasse esse meu WhatsApp pelo menos para 10 pessoas, mas só pessoas que gostam da obra missionária, que você conhece. Pode ser parente, amigo, irmão da igreja, pode ser um empresário, pode ser crente ou até pessoas que não sejam crentes, porque nós vamos orar por elas e vamos dizer, olha, fulano de tal me passou o seu WhatsApp e estamos aqui na República do Chile, vamos contar nossas histórias, vamos enviar nossas fotos, nossos informes missionários, vamos estar orando por ela e você vai receber uma recompensa do Senhor por esse fato. Porque pelo menos necessitamos de 2 pessoas para fazer a obra missionária. Um é aquele que vai, nesse caso eu vim, né? E o verbo é ide, e não tem o verbo voltai, apenas o verbo ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não tem o verbo para voltar. E a segunda pessoa é aquele que fica na retaguarda, é aquele que fica orando por nós, é aquele que fica contribuindo diretamente para com a obra missionária aqui na República do Chile. Dê uma olhada na descrição desse vídeo para você ver ali certinho o número do WhatsApp, o número da chave Pix e também você pode pegar ali o link do Hotmart para você adquirir o livro, esse livro aqui, no formato digital. Você pode comprar ele no PDF, né? E você pode comprar ele no formato flipbook. Você vai passando assim as folhas como que fosse um livro físico, né? É muito gostoso esse formato de ler. Então, essas informações vão estar abaixo desse vídeo. Esse vídeo é muito especial. Nós estamos aqui não se gabando, não aqui se exibindo. Nós estamos aqui com humildade, agradecendo ao Senhor pelos 34 anos que o Senhor nos ha permitido fazer missões aqui na República do Chile. Eu quero orar por você. Eu tomei bastante água enquanto estava gravando esse vídeo, porque o clima aqui é muito seco. A umidade relativa do ar é muito seco, assim que sempre precisamos estar auxiliados com uma água. E no inverno a gente toma um cafezinho ou toma um chá, que tem muito chá gostoso aqui na República do Chile. Eu quero orar por você, eu quero orar por um milagre que Deus vai fazer na tua vida nesse momento. Pai querido, Pai amado, eu entro na tua santa presença nesse momento, depois de compartilhar algumas experiências do que o Senhor fez conosco aqui no campo missionário nesses 34 anos. Também, Senhor, aproveitamos esse momento para lançar o desafio, para convidar pessoas de todos os sexos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, casados, obreiros da casa do Senhor, pastores e empresários, para que possam estender as mãos em favor da obra missionária aqui na República do Chile. Principalmente porque estamos fazendo um projeto literário, uma Bíblia de estudo que nós estamos comentando. E nós precisamos de uma soma muito grande para no final do ano poder imprimir pelo menos 5.000 Bíblias nessa primeira tiragem. Mas como no Chile existe muita gente evangélica ou não, nós imaginamos que num futuro será milhões de Bíblias que serão impressas e essas pessoas que estão nos ajudando,
terão seus nomes imortalizados numa página ali de honra por haver contribuído com a obra missionária. Pai querido, eu estou orando por pessoas agora que estão com seu coração quebrantado diante desse desafio, diante desse pedido. Estamos dizendo como aquele homem da Macedônia: passe a cordilheira dos Andes e nos ajude. Pai, nós precisamos, antes da chegada do inverno, também adquirir um veículo aqui para a nossa missão. Ainda não temos nada para a compra desse veículo, mas queremos acreditar que a partir desse vídeo o Senhor vai tocar algum empresário, alguma mulher, algum homem que vai poder participar na compra desse veículo. E como resultado, elas receberão uma recompensa muito grande da parte do Senhor das missões, pois ele prometeu na sua palavra que aquele que desse um copo de água fria não ficaria sem a sua recompensa. Portanto, Pai querido, eu estou orando nesse momento por pessoas generosas, por pessoas que gostam de contribuir para a obra missionária. Eu estou orando também, Senhor, por pessoas que estão com o seu dinheiro preso lá no judiciário, lá na empresa a qual elas trabalhavam. Senhor, elas estão com um problema na justiça, elas têm uma propriedade e não conseguem vender, elas têm um apartamento e não conseguem vender. Ou, Senhor, eu também estou orando por trabalhadores que têm do seu salário e querem contribuir com a obra missionária, para que esse milagre venha acontecer e essa pessoa venha a ser abençoada pelo Senhor a partir do momento que ela enviar essa oferta, essa semente missionária. Ela não vai enviar um grão de areia, porque um grão de areia é seco, é duro, provoca ferida e atrapalha, mas a semente tem dentro dela um poder de germinar, de crescer e de produzir. Portanto, Pai querido, ouve a minha oração e abençoa essa pessoa que já anotou o meu WhatsApp, já anotou a minha chave Pix e estará entrando em contato comigo a partir de agora e estará se alegrando comigo pelos 34 anos fazendo missões aqui na República do Chile. Então não é um projeto que estamos começando agora, não é uma história que estamos contando de algumas semanas que a gente visitou o país. Não, são anos e anos aqui, falando espanhol, falando do amor do Senhor, salvando vidas. Esse é o trabalho mais precioso que há na terra, salvar vidas através do poder que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de orar e que essa pessoa seja tocada e que ela possa entender melhor que o Espírito Santo vai falar no coração dela. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Cada pessoa que envia a sua doação, a sua semente, nós gravamos uma oração no WhatsApp e as pessoas nos respondem mandando feedback, contando os milagres que estão acontecendo. Não deixa de ler as informações que estão na descrição desse vídeo, tá bom? Não deixa de dar aí os 3C, compartilhar, comentar, tá? E curtir. Você vai fazer o seguinte, primeiro vai curtir, depois vai fazer um comentário bem bonito para que as pessoas que você vai enviar esse link veja que você comentou, tá? E depois você vai compartilhar. E ainda um quarto C, você vai contribuir com a obra missionária, seja através do voto, seja através da oferta voluntária, ou seja, através do dízimo, que você já está, quem sabe, algum tempo aí sem dar o dízimo, está com o dízimo guardado, envie para a obra missionária. Não fique com esse dinheiro guardado em sua casa.
Deus vai te abençoar se você obedecer também. O ID de Jesus significa também enviar recursos para a obra missionária. Muito obrigado por ouvir esses 49 minutos. Eu vou ficar falando aqui até completar esses 12 segundos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Esses 50 minutos abençoado. Divulgue esse vídeo, nos ajude na obra missionária. Um grande abraço. Passe a Cordilheira dos Andes e nos ajude!